Olá pessoal, meu nome é Pedro, você está no Resenhando Sonhos e no vídeo de hoje eu vou indicar 5 livros que a Tami ainda não leu, mas deveria. Pra quem não me conhece, eu sou do canal Não Apenas Histórias e a Tami me convidou pra estar aqui hoje indicando livros pra ela que eu acho que ela deveria ler, porque eu acredito que esses livros que eu vou indicar todo mundo na face da Terra deveria ler, e fica subentendido que essas dicas também são pra vocês. Mas hoje a gente não começa pelos livros, a gente começa pela rasgação de seda, não é? Porque eu fiquei muito feliz com o convite da Tami de estar aqui hoje no Resenhando Sonhos. Eu conheci o Resenhando Sonhos, se eu não me engano, na metade do ano passado, mas eu só fui conhecer a Tami, a pessoa por trás do Resenhando Sonhos, no final do ano por causa do Amigo Secreto Literário de Natal. E depois do Amigo Secreto, todas as pessoas que estavam participando formaram um grupo, né? Um grupo que eu faço parte, que a Tami também faz, que é o Culto Booktuber. E foi por causa disso que eu conheci um pouco mais a Tami, e eu preciso dizer que eu sempre achei a personalidade da Tami muito forte, ela é uma pessoa muito forte também, uma pessoa muito querida, pode parecer que não, mas ela é muito querida. E hoje saber que a gente criou uma ligação de amizade, tanto eu com ela quanto com as outras pessoas do Culto Booktuber, é uma coisa incrível. E também poder estar aqui no Resenhando Sonhos é muito mais incrível, porque eu sempre admirei muito o trabalho da Tami, tanto no blog quanto no canal, porque o Resenhando Sonhos é o que é por causa da Tami, por causa de toda a persistência dela, todo o trabalho que ela faz, e principalmente pela figura dela, porque o Resenhando Sonhos nada seria sem ter a Tamires por trás. Mas eu já vou parando por aqui para começar o propósito do vídeo, né, que são as dicas, mas eu só queria dizer que eu fico muito feliz pelo convite, queria agradecer muito a Tami por ter me convidado e desejar um sucesso incrível pro Resenhando Sonhos, que cada vez mais essa rede que a Tami criou de ligação com as pessoas, com os livros, continue se fortalecendo e crescendo cada vez mais. Bom, então agora vamos falar sobre as dicas dos livros. O primeiro livro que eu vou indicar eu li nesse ano, mas se tornou o favorito da vida, que é Dom Quixote de La Mancha. Quem me conhece já sabe que eu gosto desse livro, mas eu não me canso de indicar ele, porque eu acredito que seja um livro necessário para quem gosta de literatura, talvez assim literatura mais clássica. Apesar dele ser um livro grande, composto por 2 volumes, tem em torno de 1.200 páginas, Dom Quixote é uma das obras mais importantes da literatura e é um romance moderno que se mantém muito atual. Apesar de ter sido escrito em 1605, ele mantém uma ligação, um pacto muito firme com a nossa própria realidade e com as nossas sociedades. Como eu disse, a obra é longa, mas a escrita do Cervantes ela é avassaladora, é uma escrita muito dinâmica, muito cômica e até um pouco dramática. As principais tiradas do Cervantes são aquelas dramáticas que te fazem rir e cômicas que te fazem chorar. Além disso, acompanhar o Dom Quixote e o Sancho Panza em meio a diversas aventuras, diversos disparates, a lutas com moinhos de ventos, a uma batalha contra 2 rebanhos de carneiro, eu acho que, tirando toda essa parte louca do livro, muita coisa importante fica e é, sem sombra de dúvidas, um bom entretenimento. E é um bom livro de entretenimento porque ele traz muitas críticas, mas ele traz isso de uma forma muito sagaz. Não são aquelas críticas exageradas ou visíveis, são muitas coisas implícitas à própria escrita, à própria narrativa, mas que fazem muito sentido quando contextualizadas no nosso próprio dia a dia. E essa que é a lógica de uma obra clássica, é você pegar ela, mesmo que tenha sido escrita há 400 anos, e colocar ela dentro da tua própria realidade, conseguir perceber que a sociedade ela tende a evoluir, mas que ela mantém muitos traços da antiguidade. Enfim, Dom Quixote é uma das obras mais incríveis da literatura e todo mundo precisa ler. A minha segunda indicação é um livro brasileiro. Eu sei que a Tami gosta de autores nacionais e, além de ser um livro brasileiro, é um livro de fantasia brasileiro. O livro Despertar do Guardião foi escrito pela Daphne Freitas e vai contar a história do Éricles, que ele vive num planeta chamado Gondolin e de repente ele se vê em meio a uma situação muito complexa. Ele precisa decidir se ele vai se manter fiel ao rei e continuar na posição de capitão da guarda real, ou ele vai trair o rei para tentar salvar a sua filha, ou seja, para manter a princesa a salvo. E em meio a essa trama principal, diversos outros personagens vão aparecendo na história, na narrativa, e eles vão começando a criar uma amizade, a criar uma base para uma trama muito maior, para histórias muito maiores que ainda serão contadas nos próximos livros. 2 coisas muito interessantes nesse livro são que a autora consegue colocar diversas coisas dentro dele sem que isso fique desequilibrado ou fique muito artificial. E a construção dos personagens é incrível. A Daphne Freitas soube construir muito bem todos os personagens. Eles são personagens muito tridimensionais, personagens muito humanos, que você consegue perceber as decisões ou os próprios conflitos que eles vivem, e por isso que é um livro interessantíssimo e é um livro incrível que eu estou super ansioso para ler a continuação. A minha terceira indicação é o livro
poemas da Wisława Szymborska. Eu espero que eu tenha pronunciado certo o nome dessa mulher, mas é que ela é polonesa, ela foi Prêmio Nobel de Literatura em 1996 e ela, apesar de ter uma obra poética muito curta, muito pequena, é incrível. As poesias da autora são muito simples, elas são poesias que não possuem dificuldade na hora de você ler, mas que são muito tocantes e muito profundas. E é por isso que eu acredito que essa simplicidade nas poesias faz com que os leitores consigam se identificar e consigam gostar muito mais da obra do que se elas tivessem sido escritas de uma forma muito rebuscada. Eu queria ler para vocês várias dessas poesias, mas eu acho que vai perder a graça. Por isso eu quero só ler uma que está aqui no finalzinho do livro, que se chama As Três Palavras Mais Estranhas. Quando pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já se perde no passado. Quando pronuncio a palavra silêncio, suprimo-o. Quando pronuncio a palavra nada, crio algo que não cabe em nenhum ser. Enfim, espero que com esse exemplo eu tenha conseguido mostrar para vocês o quão incrível essa mulher é, o quão interessante a poesia dela, o quão simples ela é, mas o quão tocante, o quão profunda consegue ser. Eu não sei direito o que falar sobre a Szymborska, mas vale a pena você comprar esse livro e você ir lendo um poema de cada vez e interpretando ele devagarzinho e digerindo ele devagarzinho, porque são obras muito simples, porém intrinsecamente bem construídas e que têm um significado muito, muito, muito bonito. A minha quarta indicação é o livro O Portal do Corvo, o primeiro livro da coleção O Poder dos Cinco, mas que fique claro que eu já indico a coleção toda, porque é a minha coleção juvenil favorita de todos os tempos. Foi por causa desses livros que eu também comecei a ler. O livro vai contar a história do Math, um adolescente que logo no início da história se envolve com um crime e ele acaba sendo colocado em um programa onde ele vai ter uma tutora, e essa tutora é a senhorita Deverell. E ele é levado até o interior de Yorkshire e lá nessa fazenda, o Solar da Colmeia, ele começa a perceber umas coisas muito estranhas, é um lugar envolto em mistérios, ele começa a ficar com medo, ele começa a ouvir luzes e vozes como se fossem orações e de repente ele percebe que ele está no meio de uma confusão gigantesca que ele não consegue sair. Até que ele consegue procurar ajuda de uma organização chamada Nexo e ele descobre na realidade que ele tem superpoderes, digamos assim. Ele tem capacidades cognitivas um pouco mais avançadas do que nós, meros mortais. E a partir daí a história fica muito mais intrincada, outros personagens aparecem tanto para ajudá-lo quanto para tentar atrapalhá-lo. E é no final do livro que a gente pensa que tudo acaba, só que não, porque tem mais 4 livros pela frente que vão continuar contando a história do Math, que precisa lutar contra umas forças do mal chamada de Antigos. Seres mitológicos ou seres do início do mundo que estão tentando voltar para a Terra para espalhar o caos e acabar com o mundo. Pode parecer um clichê, mas é uma história muito bem construída, muito bem desenvolvida e muito, muito, muito original. Toda a teia tecida pelo autor é muito bem costurada, ela acaba envolvendo outros personagens, a complexidade psicológica deles também é muito grande e é um livro que vale muito, muito, muito a pena, sem sombra de dúvidas. E a minha quinta e última indicação é o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, escrito pela Svetlana Alexievich, que foi Prêmio Nobel de Literatura de 2015. Eu sei que a Tami gosta muito da Segunda Guerra Mundial, por isso eu acredito que esse é um livro interessantíssimo para ela. Por 2 motivos. Porque ele vai falar sobre a guerra das mulheres e porque são as mulheres russas. O enfoque principal são as mulheres russas. A Svetlana, ela tem uma forma de narrativa muito interessante. A Svetlana escreve essa história por base de relatos que ela ouviu, porque ela gosta de construir a história viva, a história das pessoas, de quem lutou. Portanto, é uma história emotiva, uma história com sons, com cheiros, com cores. A narração crua da Svetlana e o relato das mulheres que ela entrevistou são, sem sombra de dúvidas, os pontos mais fortes do livro. Esse também é um dos meus livros favoritos da vida. É um livro muito tocante, é um livro muito humano, que você consegue sentir ele enquanto você lê, enquanto você vai passando as páginas. Por isso que eu acredito que ele é de
suma importância para quem gosta da Segunda Guerra Mundial ou para quem gosta de ler. É um livro que tem uma outra visão sobre a guerra, que tem uma visão realmente aquela que é mais palpável, que é mais nítida, que não existe lado vencedor em uma guerra, que existem apenas mortes nela, que existe um ideal que é visto como um ideal supremo, só que na realidade não faz nenhum sentido porque pessoas morreram. Tem relatos aqui extremamente emocionantes, chocantes, relatos muitas vezes até difíceis de você ler, difíceis de você digerir, mas que são muito necessários e que são muito bem relatados, muito bem narrados e que valem muito a pena de serem conhecidos. E essa é a minha quinta e última indicação. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, um livro sensível, um livro necessário e um livro que todo mundo precisa ler. Se gosta ou não da Segunda Guerra Mundial, precisa. E essas foram as minhas 5 indicações, tanto para a Tami quanto para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que são livros muito interessantes, livros até mesmo muito necessários para quem é leitor, e eu espero realmente que vocês deem uma chance para eles. Então é isso, se vocês gostaram eu peço que deem um joinha no vídeo, que deixem seus comentários aqui embaixo e que se inscrevam no Resenhando Sonhos. E eu fico por aqui, até a próxima, tchau!